ouvir a voz do Salvador. Então eu queria convidar você a abrir esse texto de Efésios capítulo 5 e a gente vai ler o texto vendo que Deus tem algo muito mais sensato para a nossa vida do que a gente imagina. Nós às vezes, desculpa a expressão, estamos com ouvidos emprenhados por conceitos humanistas que fazem com que a gente tenha até um preconceito contra a palavra que não é saudável também. Obrigado. Então eu queria convidar você a ler a partir do versículo 15 do capítulo 5, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ler o 17 juntos? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixaria o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito bem, nós podemos viver uma situação de caos. As coisas podem estar tudo bem, de repente a luz apaga. Quando a luz apaga, veja só, pode apagar, gente? Se a gente apaga a luz, pode apagar tudo. De repente a gente começa a procurar solução. O que a gente faz? Liga os nossos aparelhos de celular, faz alguma coisa, porque nós precisamos arrumar uma solução, nós precisamos arrumar um jeito de resolver o problema. E de repente vem alguém e acende uma luz. Quando acende uma luz, as coisas começam a fazer diferença. Se tiver uma luz, já dá para a gente continuar. Se tiver uma luz, já dá para fazer diferente. Mas de repente a gente pode ver mais luzes acesas. E se mais luzes forem sendo acesas, a vida pode se organizando. À medida que as luzes vão sendo acendidas, a gente vai vendo a vida melhorando, as coisas melhorando e a gente podendo enxergar. Pode acender tudo, gente? Eu queria que a gente pudesse botar isso na nossa cabeça, irmãos, na hora de ler esse texto. Porque, pode acender tudo. Porque na hora que a gente lê esse texto, nós às vezes queremos ler o texto primeiro com o olho de hoje e com a interpretação ao hoje. E a gente precisa ler todo o texto bíblico primeiro com a figura da época, com aquele momento, com aquela história, com aquela situação. Se a gente parar para pensar um pouquinho, naquele momento os judeus tinham uma visão muito negativa das mulheres. Os judeus, eles faziam uma oração de manhã, onde eles agradeciam a Deus por não ter nascido escravo, pagão,
e mulher. Então, todos os dias de manhã, o judeu clássico levantava e dizia: Senhor, muito obrigado porque eu não sou gentil, não sou escravo, não sou pagão. E muito obrigado porque eu não sou escravo. E muito obrigado porque eu não sou mulher. Tinha um conceito muito bom de casamento, porque já tinha vindo do Velho Testamento, mas tinham duas escolas rabínicas que ensinavam que o divórcio não poderia haver em hipótese alguma. Se tinha um pecado que o homem deveria orar a Deus, era contra a idolatria, contra o assassinato e contra o adultério. O judeu não gostava dessas teses, porém, duas escolas rabínicas diziam o seguinte: uma escola dizia o seguinte: se você for traído, você pode se separar, e só nessa condição. Ainda que a sua mulher seja parecida com Jezabel, você não pode trair, você não pode se separar. A outra escola dizia assim: não, você pode se separar sim, a chamada escola de Hillel. Você pode se separar sim, se a sua mulher fizer uma comida que você não gosta, se a sua mulher sair na rua de cabeça descoberta, se a sua mulher estiver conversando com algum outro homem, qualquer conversa, se a sua mulher falar mal dos seus pais ou falar mal de você, e até se você, tinha um outro amigo que dizia assim, até se você achar uma mulher mais bonita do que a tua, pode se separar. Obviamente, essa escola era a escola que mais pegou. Então as pessoas largavam das suas mulheres por qualquer coisa. Mulher, para judeu, era alguma coisa absolutamente dispensável. Ela podia ser largada a qualquer momento. Mas o mundo era tomado por uma outra cultura naquela época, que era a cultura grega. A cultura grega, as mulheres eram só, basicamente, instrumentos de prostituição e instrumento de reprodução. Então tinha uma máxima criada por um escritor da época que dizia o seguinte: nós teremos cortesãs para o prazer, concubinas para a coabitação diária e esposa para ter filhos legítimos e uma guardiã dos assuntos do lar. Era esse o princípio do mundo grego. O Sócrates dizia que não há ninguém para quem a gente pode mais partilhar as coisas íntimas da nossa vida do que a nossa esposa. E não há ninguém para quem a gente menos deve falar da nossa vida que a nossa esposa. Porque mulher, no grego, era uma coisa dispensável. Então, o povo de Jerusalém e aquele mundo daquele período era tomado por essa cultura judaica, por essa cultura grega, e era tomado pelo conceito romano agora, que o casamento era um negócio meio sem pé e sem cabeça. Era comum as pessoas se separarem muitas vezes. Dizia-se que mulher casava para se divorciar e divorciava para casar. Então era comum você ver história de mulheres que tinham sido divorciadas 8 vezes, 12 vezes. Diz até que uma mulher, ela se separou lá em Roma, citava isso na discussão pelo chamado São Jerônimo, que ela se separou e estava agora se casando com seu 23º marido. E o marido estava casando agora pela 21ª vez. Então era assim que funcionava. Era no meio dessa balbúrdia, era no meio dessa história, que o apóstolo Paulo vai lembrar a igreja, desde o começo dos Efésios, nós estamos lendo aqui, e aí, irmãos, olha, eu queria chamar a atenção nossa disso com muito carinho. A gente explicar isso para quem não tem temor de Deus, explicar isso que o apóstolo Paulo explica aos Efésios para quem não conhece a Deus, é a mesma coisa que dar pérolas aos porcos de Jesus. Porque você fala de algo profundamente espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então quem não conhece a Deus acha isso tudo uma baboseira. Mas quem conhece a Deus, isso toca profundamente o seu coração, porque ele tem uma compreensão que o apóstolo Paulo está tratando não de uma questão sociológica, mas de uma questão teológica.
Porque ele está dizendo, nós temos uma humanidade caída que está nas trevas, que está na escuridão. E do meio dessa humanidade, Deus fez brotar uma nova humanidade que brilha. Essa nova humanidade é a luz que é acesa no meio das trevas. Essa nova humanidade é que faz a proposta de Deus para a terra. Então, quando a gente olha esse texto, nós precisamos olhar o texto não como alguma coisa que deve ser sacada do texto e olhada no lugar separado, mas como parte de uma carta que não tem essas divisõezinhas que nós temos aqui. A carta está dizendo como um todo. E quando ela está dizendo como um todo, ela está tratando do todo. Ela fala dessa coisa maravilhosa que Deus faz na nossa vida no capítulo 1 e no capítulo 2. Ela fala desses privilégios que nós alcançamos em Deus a partir do capítulo 2. E o apóstolo Paulo vai orando no capítulo 3, dizendo assim, que vocês entendam toda a dimensão do que Deus fez na vida de vocês, juntando vocês agora ao povo de Deus, num só povo, criando uma nova humanidade. No capítulo 4 ele diz assim, vocês precisam entender toda a força da unidade do Espírito Santo em vocês, e tudo aquilo que Deus vai trazendo de responsabilidades a partir do capítulo 5, chamando a atenção dessa santidade que nós devemos ter agora. E aí ele entra nesse versículo que nós olhamos a partir do versículo 15, quando ele diz, prestem atenção para ver como é que vocês vão andar, prestem atenção para ver como é que vocês vão viver, porque vocês são, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz em 2 Coríntios, se não me engano, ele diz assim, vocês são a carta de Deus. Deus tem uma carta para a humanidade, vocês são essa carta. Vocês são bom perfume de Cristo. Vocês são aqui na terra essa forma diferente. Vocês são a luz, vocês são sal, vocês se tratam de forma diferente. E aí ele diz assim, vocês se encham do Espírito Santo e passem, e aí veja que os verbos vão aparecendo a partir do versículo 20, do versículo 19, que vocês estejam falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-nos uns aos outros. Veja, olhar esse texto precisa ser olhado dentro dessa perspectiva. Eu preciso aprender a olhar para você como meu irmão de uma forma diferente daquela que as pessoas normalmente olham. As pessoas lá fora, elas olham as outras pela importância que elas têm na sociedade. As pessoas lá fora, elas olham as outras e se valorizam em relação a elas. Agora o apóstolo Paulo diz assim, na nova humanidade vocês têm que aprender a todos se sujeitarem uns aos outros. Na nova humanidade o apóstolo Paulo diz assim, cada um tem que considerar o outro superior a si mesmo. Na nova humanidade, que é a igreja de Jesus, eu tenho que aprender a olhar para você como alguém superior a mim. Eu tenho que te respeitar constantemente. E aí, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele vai trabalhar qual é o princípio que ele tem. A nossa vida é a adoração. A adoração não é mais o que acontece no templo, até porque agora eles estavam aprendendo a não adorar em templo. A nossa vida é aquilo que acontece lá fora como sendo a adoração. Por isso ele diz que a gente tem que estar sempre com o coração cheio de salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. E a nossa adoração é essa forma de olhar o outro. Eu olho você como alguém superior a mim. Portanto, eu agora tenho que aprender a te respeitar. Portanto, eu agora tenho que aprender a te honrar. Portanto, eu agora tenho que aprender. Ontem o Azael estava vestido de gala lá, né? De militar. E na hora que ele passou, os adolescentes estavam assim, e ele foi passando, os adolescentes foram brincando e fazendo assim. Eu tenho que aprender a olhar para você e bater continência, porque você é meu irmão em Cristo, e como meu irmão em Cristo, como minha irmã em Cristo, você é alguém superior a mim. Veja, é uma luz acesa no meio das trevas. Se lá fora tem uma disputa, cá dentro não. Se lá fora existem avaliações que fazem com que um seja melhor do que o outro, aqui não. Aqui todo mundo se coloca de forma
submissa ao outro. E aí ele vai organizar a vida da gente. Nas palavras do John Stott, ele vai organizar em 3 dimensões. A primeira, essa dimensão sexual, essa dimensão da relação matrimonial. A segunda, a relação com a próxima geração, que são os nossos filhos. E a terceira, a relação com o nosso meio de produção, que é o nosso trabalho, seja como patrão, seja como empregado. Então o apóstolo Paulo está pegando esse texto e está dizendo assim: irmãos, tudo que Deus fez na vida de vocês agora vai se apresentar no jeito que você vive com a sua esposa, no jeito que você vive com os seus filhos e no jeito que você vive na hora de trabalhar lá fora. E aí, nesse contexto, o apóstolo então vai falar sobre essa visão cristã de família como resposta a um mundo caótico. Qual é a visão que ele tem? Ele vai trabalhar um princípio que vem desde o Velho Testamento. Um princípio de que as mulheres... Veja, eu vou ler esse texto, irmão, de um outro jeito que você vai compreender melhor, talvez. Mulheres, deixe-se cuidar pelos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cuidador da mulher, como também Cristo é o cuidador da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Dá para entender isso? Eu vou ler de novo. Mulheres, deixem-se cuidar pelos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cuidador da mulher, como também Cristo é o cuidador da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Se o princípio da sujeição já é um princípio que caracteriza vocês, entendam que vocês foram colocadas agora por Deus dentro da ordem da criação. E o apóstolo Paulo vai seguir basicamente o texto lá de Gênesis, e ele já faz isso em outros lugares, porque ele já citou isso em outros textos também. Ele vai seguir o princípio lá do Velho Testamento, para poder dizer assim: olha, as mulheres, primeiro Deus criou os homens, e depois ele criou as mulheres. Então vamos fazer uma coisa, eu vou organizar o mundo dessa forma, eu vou estabelecer um princípio de organização do mundo dessa forma: o homem fica responsável por cuidar da mulher. Pronto. Lá em casa, quando a Nayara saía para a Tawane, eu sempre falava isso para a Nayara: Nayara, lembra que a Tawane é responsabilidade sua, porque a Tawane é mais velha. Aliás, a Nayara é mais velha. Se a Nayara era mais velha, ela tinha que entender que a Tawane estava sob a responsabilidade dela. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Eu não estou criando um sistema de governo, eu estou criando uma organização, e nessa organização você vai compreender que o papel do homem é ser responsável para cuidar da mulher. Então, a palavra submissão que aparece aqui, a palavra sujeição que aparece aqui, é essa coisa de organizar uma coisa depois da outra. E essa coisa depois da outra é assim: homem, você é o responsável para cuidar da sua mulher. Mulher, o teu papel é se deixar ser cuidado pelo homem como ao Senhor. Veja que isso vai aparecer no versículo 22, se você tiver com a sua Bíblia aberta. No capítulo 6, versículo 1, fala que os filhos têm que obedecer aos pais no Senhor. E se você olhar mais na frente, no capítulo 6, versículo 5, diz que os empregados devem obedecer aos patrões como a Cristo. Portanto, o que o texto está dizendo é mais ou menos assim: maridos, eu vou cuidar das mulheres através de vocês. Vocês são os cuidadores delas, e elas vão olhar para vocês, entendendo que vocês estão fazendo em meu nome. Por isso é obedecer como ao Senhor. Vocês vão obedecer aos seus maridos no Senhor, porque os seus maridos vão cuidar de vocês como eu cuido de vocês. O que vocês precisam aprender é se deixarem ser cuidadas pelo seu marido. Porque o marido,
é aquele que dirige o corpo, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, veja que o texto vai aparecer, ele é o Salvador. Se você olhar na sua Bíblia, o Salvador aí não aparece com a letra maiúscula, porque não está falando aqui de Salvador, aquela salvação da cruz apenas, ele está falando daquele que é o cuidador, daquele que tira você quando você está afogando. Ele é aquele que vai lá e te cuida, ele é aquele que vai lá e te protege. Então, mulher, a orientação da palavra de Deus é: aprendam a olhar para os seus maridos como responsáveis por suas vidas. É mais ou menos como eu dizendo para a Tawane: Tawane, a Nayara está com você, você obedece a Nayara. Nayara, a Tawane está com você, minha filha, você cuida dela, porque ela é a cuidadora tua. Mulheres, permitam que os seus maridos cuidem de vocês. Mulheres, às vezes a gente fica discutindo: mas por que o texto não aparece primeiro a responsabilidade do marido? Porque o apóstolo Paulo vai fazer essa discussão da mesma forma de mulheres, de filhos e de servos. Então aparecem mulheres aqui, mas veja que o texto é muito sério quando ele vai dizer basicamente isso: mulheres, deixem os seus maridos cuidarem de vocês. Qual foi o problema? O problema é que essa visão bíblica foi deturpada, foi esculhambada, e os homens entenderam que a autoridade, ao invés de ser responsabilidade, chegou a ser privilégio. O homem passou a entender que a autoridade era alguma coisa que fazia com que ele podia se impor sobre a mulher e tirar da mulher todos os seus direitos e condicionar a mulher às suas vontades. O homem começou a imaginar que a autoridade que ele tem sobre a mulher, que a autoridade que ele tem sobre os filhos e que a autoridade que ele tem sobre os empregados dá direito a eles a acabar com elas, tirar o direito delas falarem, tirar o direito delas viverem, tirar o direito delas se manifestarem, e a Bíblia não propõe isso. Então é preciso que a gente possa refazer o olhar, irmão. E nesse refazimento de olhar, nós vivemos um tempo agora que a gente precisa de novo promover os homens a serem apenas homens e não déspotas, para serem apenas homens e não carrascos, para serem apenas homens e não aqueles que anulam, mas que esse ser homem seja a consciência de ministério. Ser homem impõe sobre você um ministério. Ser homem impõe sobre você um papel, o papel de cuidar da sua esposa do mesmo jeito que Jesus cuida da igreja. Então, nós podemos olhar o texto e entender que o texto está dizendo assim: mulheres, deixem-se cuidar pelos seus maridos. Ah, que dificuldade! Porque se nós precisamos recuperar o papel do homem, nós precisamos ensinar de novo o homem a ser homem. Porque nós temos uma geração de homem que aprendeu a ser cuidado pelas mulheres como os filhos são cuidados pelas mães. Uma geração de homens que não entende mais que é responsabilidade dele proteger a sua mulher. Uma geração de homens que não assume o seu papel de aquele que cuida da mulher. Então, ao mesmo tempo que o texto para poder dizer esse primeiro papel da mulher, ele diz: mulher, aprenda a se deixar cuidar pelo seu marido. O texto vai continuar e vai dizer de uma forma dura: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra muda. Se no primeiro texto a palavra é submissão, agora a palavra é amor. A Bíblia diz assim: maridos, vocês precisam amar suas esposas. Olha, as namoradas, prestem atenção nisso. Agora, as namoradas, prestem atenção nisso agora.
Porque depois de casar dá trabalho. Presta atenção nisso agora. A coisa está tão difícil que as mulheres estão aceitando, o primeiro papel é ser uma, né? Depois é ser mais ou menos 30. Depois aí começa uma, olha, o nível tem que ser por cima, irmãos. O nível não pode ser por baixo. Mulheres, aprendam isso. Naquele tempo, a figura da palavra amar, os homens deviam amar as mulheres. Amar era uma palavrinha bem fraca que tinha, que chamava filéu. Você tem que ter uma afeição pela mulher. Então, tanto os judeus da época, quanto os romanos, quanto os gregos, diziam assim: você tem que ter algum tipo de atração, você tem que ter um tipo de afeição, você tem que achar legal a mulher, você tem que gostar dela. Você tem que olhar para a tua mulher e falar: cara, minha mulher é muito legal, sabia? Ah, minha mulher, eu gosto dela, ela é legal. O cristianismo vem trazer um outro princípio, ele traz a palavra ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que o homem compreende, que ele precisa dar a vida por causa da mulher. Então Jesus agora fala assim: homem, não façam como os outros homens. Vocês que são cristãos, que estão vivendo nessa cultura greco-romana, não façam como os outros homens. Os outros homens desenvolveram uma espécie de afeição por suas mulheres. Faça isso não. A proposta não é que vocês assumam uma afeição pela sua mulher. A proposta é que você assuma um compromisso de vida com a tua mulher, que você é capaz de dar a vida por ela. E aí o apóstolo Paulo usa dois exemplos. O primeiro, você tem que cuidar da sua mulher do mesmo jeito que Jesus cuidou da igreja. Você tem que se dedicar à sua mulher do jeito que Jesus se dedica à igreja. Você vai fazer isso, e veja que os verbos que vão aparecendo aqui é: ele a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo. Jesus cuidou da igreja dessa forma. Jesus te salvou, Jesus te purificou, Jesus te santifica, Jesus te protege. O Novo Testamento chama você de noiva de Cristo. Jesus prepara você para um dia encontrar com Ele, nas chamadas bodas do Cordeiro. Então Jesus prepara você com muito carinho. Jesus cuida de você com tanto carinho que Ele é capaz de se sacrificar por causa de você. E Ele diz assim: maridos, vocês têm que amar suas mulheres desse jeito. Segundo exemplo, Ele diz assim: vocês têm que cuidar das suas mulheres do mesmo jeito que vocês cuidam de vocês. Assim os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O princípio agora é: se você encontrar alguém na rua batendo na cabeça, se você encontrar alguém na rua olhando na frente do espelho e gritando consigo mesmo, se você encontrar alguém na rua sem comer, se você encontrar alguém na rua sem se dedicar a si mesmo, está doido, tem problema mental, é abestado. Como é que alguém vai maltratar a si mesmo? O apóstolo Paulo diz que ninguém jamais odiou a si mesmo. Então o marido tem que cuidar da mulher dessa maneira. Naquela época não era assim. Naquela época os homens maltratavam as mulheres. Naquela época os homens abriam mão das mulheres com extrema facilidade. Naquela época, na hora que uma mulher não era mais aquilo que ele queria, ele largava por outra. Naquela época, quando ele queria bater numa mulher, ele podia bater. Naquela época, as mulheres eram maltratadas. E agora o apóstolo Paulo diz assim: mulheres, deixem-se cuidar por seus maridos. Maridos, cuidem das suas mulheres. Protejam suas mulheres. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Crisóstomo tem um texto bonitinho que ele diz assim: se tens te dado conta de qual é a medida da obediência,
Presta atenção também na medida do amor. Tu gostarias que tua mulher te obedecesse como a igreja obedece a Cristo? Tenha com ela o mesmo cuidado que Cristo tem com a igreja. E se for necessário que deixe tua vida por ela, ou que precise 1000 vezes sofrer o que for por ela, não recuses. Cristo traz a igreja a seus pés por meio do grande cuidado que teve por ela, não com ameaças, nem com medo ou com coisas parecidas. Comporta-te assim com a tua mulher. Que família nós temos? Que família nós estamos construindo? Como nós tratamos nossas esposas em casa? Como as esposas tratam seus maridos em casa? Irmãos, isso não tem nada a ver com mulher trabalhar ou não trabalhar. Beira o ridículo as pessoas interpretarem a Bíblia colocando essa coisa de mulher trabalhar fora para mulher trabalhar fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a mulher trabalhar fora como patroa, ela vai cair nas regras de Efésios capítulo 6. Quando trabalhar fora como empregada, ela vai cair nas regras de capítulo 6 de Efésios. O apóstolo Paulo está falando aqui da relação marido e mulher, no jeito de família, no jeito de ser, no jeito de cuidar, no jeito de se comportar dentro de casa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está querendo te dar um sistema de regras para a vida? Não. Porque o apóstolo Paulo está claro de que a igreja é a nova humanidade de Deus na terra, e como nova humanidade de Deus na terra, ela é luz. E portanto nós precisamos aprender a olhar a nossa família como expressão do ministério de Deus na terra. Eu pego contra a minha mulher quando eu traio. Eu pego contra a minha mulher quando eu grito. Eu peco contra a minha mulher quando não dou atenção. Eu peco contra a minha mulher quando não cuido e não protejo. Eu peco contra a minha mulher quando não cuido da vida espiritual dela. Eu peco contra a minha mulher quando eu não assumo o meu papel de cuidador dela. Se a minha mulher trabalhar fora e ganhar mais do que eu, graças a Deus, que bom. A forma de nós vivermos dentro de casa está sob a minha responsabilidade, pela condição que Deus me colocou. Então nós vamos sair daqui agora e vamos para casa. Para quê? Não dá para a gente agora olhar esse texto, sentar assim, e o marido olhar para a mulher e dizer: está vendo? Não, irmãos, não é isso não. Agora é hora da gente sair daqui e a mulher olhar para o marido e falar: está vendo? Está teu jeito. Você tem que cuidar de mim igual Jesus cuida de nós, igual você cuida de você mesmo. E assim nós vamos ter uma família que testifica que Jesus Cristo realmente é verdade. No mundo onde as famílias viraram uma esculhambação, Jesus vai se mostrar ao mundo através de você. Jesus vai se mostrar ao mundo através da tua família. Que Deus te abençoe e anime o teu coração, para que você deseje ser cuidador da tua esposa. E você que é solteiro, se prepare para ser cuidador de esposa. E você que é mulher, se prepare para se deixar cuidar pelo seu marido. Porque uma casa em que a mulher não se deixa cuidar pelo seu marido, e o seu marido não assume a responsabilidade de cuidar dela, não parece em nada com Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus faz todos os dias por nós, é cuidar, dar de novo uma chance e nos ajudar para que a gente possa melhorar. Então que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém?